Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Conforme comentamos no último vídeo sobre transformadores, hoje nós vamos falar sobre os pequenos transformadores. Ok? Normalmente são transformadores de sinal, transformadores utilizados em fontes chaveadas, em filtros e também em áudio, em saída de áudio, ok? Esses pequenos transformadores, nós removemos eles muitas vezes de diversos equipamentos e não sabemos exatamente onde poderemos utilizar, em que projeto poderemos utilizar. Então nós vamos falar um pouquinho aqui, dar uma certa luz aqui sobre essa treva que é identificar o pequeno transformador, ok? Assim como fizemos aí nos transformadores de elevadores, né? Que nós trabalhamos aí com fontes e fizemos aquelas experiências, nós vamos fazer algo similar com esses pequenos transformadores. Só que aqui vai ter uma pequena diferença, é que em vez de utilizarmos a frequência de 60 Hz, nós vamos usar um gerador de função para gerar frequências mais altas e com isso descobrir, por exemplo, a frequência ótima de operação desse transformador, desses pequenos transformadores, bem como vamos também tentar descobrir a relação de espiras e, por consequência, a relação de impedância refletida. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu separei alguns pequenos transformadores aqui, 4 transformadores. Então alguns modelos, por exemplo, têm o seu núcleo de ferrite. A gente pode observar que esses aqui têm núcleo de ferrite. Alguns outros têm núcleo de ferro laminado, como esse aqui, por exemplo. Isso vai fazer com que a frequência ótima de cada um deles modifique, né? A gente sabe que o ferrite trabalha muito melhor em frequências mais altas e o ferro laminado em frequências mais baixas. Vai fazer a diferença nisso aqui. Isso já é uma boa dica de transformadores que vão atuar em frequências mais altas e outros em frequências mais baixas, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos injetar o sinal de um lado do transformador, vamos medir com osciloscópio, mas eu sempre deixo claro aqui que um multímetro RMS que trabalhe aí na faixa de até uma dezena de kHz, mais ou menos, ou duas, ou um pouco mais se possível, você consegue fazer todas as medidas que nós vamos fazer aqui com o multímetro, ok? Nós vamos fazer com o osciloscópio até para poder ver a forma de onda. Eu vou injetar uma forma de onda senoidal, ok? Da ordem de alguns poucos kHz e vou variar essa frequência e verificar a frequência ótima conforme o resultado refletido na saída em cima do valor que eu injetar na entrada, ok? Então vamos lá, vamos começar. Vou começar com esse aqui. Eu vou subir um pouco a imagem para a gente poder ver tanto o osciloscópio quanto o gerador e vou fazer a conexão do transformador, ok? Bom pessoal, vamos lá, vou fazer a conexão então desse aqui. Então nós vamos botar o primeiro canal aqui na entrada do transformador. Vamos medir para medir o sinal de entrada. Isso é importante porque se o transformador tiver uma impedância muito baixa, a gente sabe que o gerador de funções normalmente tem uma saída com 50 ohms. Se eu tiver uma impedância muito baixa na entrada do transformador, ele vai influenciar e vai ter uma queda de tensão substancial. Então é bom que eu tenha a medida da entrada e da saída. Não adianta eu medir sem a conexão, né? Eu tenho que medir com a carga, ok? Para a gente ter uma precisão aqui na medida. E vamos colocar aqui também o segundo canal aqui na saída e vou injetar aqui 1.5 mais ou menos kHz, ok? Vou injetar desse lado aqui. Ok, já tenho só um minuto. Aqui. Ok, então vamos lá. Vamos ajeitar aqui essas escalas para poder ver melhor a entrada e a saída e também a frequência. Bom, eu tenho aqui no canal em azul, ok, que é o canal 1, a minha saída. E eu tenho em amarelo a minha entrada. A gente já repara
que esse transformador está elevando o valor da entrada na saída. Nós vamos variar a frequência até encontrar a maior relação entre entrada e saída. Ok? Então eu vou aumentar essa frequência. Para que eu estou aumentando a frequência, está aumentando também o valor de saída. Cheguei no fundo de escala. Vamos voltar aqui. Nós vamos aumentando. Ó. Agora eu vou ter que trocar a escala porque passou um pouco. Ok, agora eu estou na escala de 2 volts por divisão na saída e 200 mV por divisão na entrada. Agora eu vou continuar aumentando a frequência. Olha, continua subindo. Deixa eu aumentar aqui. Continua. Agora começou a descer, ó, diminuir. Ó. Se eu aumentar a frequência aqui, ó, 12 kHz, mais ou menos, começou a diminuir. Passei da frequência considerada ótima. Então eu vou voltar um pouquinho. 12, 11, está subindo, 9 kHz, 8 subindo, 7 subindo. Opa, agora começou a descer, olha. A partir daqui cai. Então, ó, 4, 5. O ponto ideal é mais ou menos aqui. 6. É isso aí. 6,5 kHz. Porque o próprio osciloscópio está medindo aqui. 6,4 kHz seria a frequência ótima de operação. Se eu tiver que trabalhar então com esse transformador, ele vai ter uma frequência ótima, onde ele tem a maior relação de transformação é na frequência de 6,4 kHz. Agora nós vamos aproveitar e medir qual seria a relação de espiras dele. Como fazer isso? Da mesma forma que nós fizemos com os transformadores de força. Nós vamos medir a tensão de entrada, a tensão de saída e dividir uma pela outra. Ok? Então eu estou com 689 para 700. Uma média aqui de 700 mV de entrada. E a saída está 9 volts. Ok? Então vou pegar aqui a calculadora e vamos ver quanto é que dá essa relação. O 9 volts, por exemplo, aproximadamente, dividido por 0,7, que seria os 700 mV. Eu tenho uma relação então de 12,85. Ou seja, ele transforma um sinal na entrada, na frequência ótima, em 12,85, 86, né? Vamos arredondar aqui que está 12,857. Então 12,86 seria a relação de espiras. Ok? Agora, de posse dessa relação de espiras, a gente pode calcular também a relação de impedância dele, o que é muito interessante, né? Principalmente para transformadores de áudio. Mas antes disso, vamos medir mais algum outro transformador aqui como experiência, ok? Então vou desconectar esse daqui. Em seguida a gente faz a relação de impedância. Vamos pegar esse outro transformadorzinho aqui, ok? Com núcleo de ferrite, e vamos ver qual é o comportamento dele. Vou fazer a mesma coisa, vou ligar aqui o primário, o supostamente primário, né? Vocês sabem que dependendo aqui da relação de espiras, ele é supostamente o primário. E vou botar o canal 1 nessa entrada. Vamos botar o canal amarelo aqui na entrada, que nem a gente fez no outro, para não confundir. E vamos botar o outro canal na saída. Okay. Muito bem, aqui não estamos vendo nada, vamos ter que ajustar aqui as escalas, né? Deixa eu baixar essa escala aqui primeiro. 200 mV, está 200 mV em cada um. Você vê que a escala de amarelo, não vejo nada, né? Não vejo nada. Então nós vamos baixar essa frequência aqui. Baixar a frequência não adiantou muito não. Tem que subir a frequência. Olha, para baixar ele nem responde, ó. Abaixo de 4 kHz ele nem responde direito. Então nota-se que é um transformador de frequência mais alta, 12 kHz. Vou ter que mudar de escala aqui.
154, 159, 136. Vai baixar um pouquinho. Vamos mudar a escala. E assim a gente vai chegando lá. Botar 1 volt por divisão. Sobe, sobe, sobe. Tem que aumentar a escala. 2 volts por divisão. Opa, achei o ponto que começa a descer. 5 volts por divisão. Ele baixa a partir daqui. Então, olha, tem um ponto muito... Ele tem um Q elevadíssimo, porque uma pequena variação aqui, ó, tá com 38 kHz, ó. 38, 37, 37, 38, cravado. Se eu começar a botar 37,2, já começa a baixar, ó. Só mexer um pouquinho na frequência ele já não responde. Ou seja, é bem centrado esse transformador. O ponto ótimo dele seria aqui, ó, em torno de 38 kHz mais ou menos. Teria que fazer um ajuste fino aqui, ó. Aqui tem um botão de ajuste fino. Vamos tentar. 38. É mais ou menos 38 mesmo. E a saída está em amarelo. Por isso que você vê uma onda de entrada, que é amarela, defasada da onda de saída em 180 graus, que é a onda em azul. Ok? E eu tenho na entrada mais ou menos 974 milivolts, 990, olha, e a saída 35 volts. É quase 1 para 35, né? Então a relação aqui vai ficar bem perto de 30 e poucos. Vamos ver aqui, 35,24 mais ou menos na saída, dividido por 0,98. A relação dele é 35,95. Ou seja, para cada 1 volt na entrada, ele joga 35 na saída. E a frequência ótima dele é em torno de 38 kHz, com um Q altíssimo. O que é o que? É aquela curva de qualidade, né, chamada curva de qualidade dos indutores e dos transformadores. Ele está bem centrado, ou seja, para um filtro, esse transformador aqui é bastante interessante. Ok? Da mesma forma, poderíamos calcular a relação de impedância desses transformadores. Ok? Então vamos lá, vamos partir para um cálculo de impedância e ver como é que fica. Bom, pessoal, nesse último transformador que nós medimos uma relação de espira de 35,6, ok? Ou seja, ele tem uma quantidade de espiras no primário e um múltiplo de 35,6 no secundário. Ou seja, para cada 10 espiras no primário, eu teria, por exemplo, 350 espiras no secundário, aproximadamente, né? 356, para ser mais preciso. Claro que aqui tudo é um cálculo aproximado, mas interessante para você ver a utilidade do transformador, onde você pode efetivamente usar. Uma coisa que a gente pode ver agora é, com base nisso, a gente pode estimar a impedância refletida, né? Porque se você tem um transformador, você não sabe aqui a impedância, né? Você tem um transformador aqui. Você coloca uma carga aqui, por exemplo, um alto-falante, se fosse um transformador de saída de áudio. Você tem aqui um alto-falante de 8 ohms na saída. Esse alto-falante, ele vai colocar uma carga aqui e vai refletir uma impedância no primário, ok? Essa impedância refletida, ela vai ser função dessa relação de impedâncias, de transformação de impedâncias que o teu transformador tem. E isso pode ser calculado em cima da lei de Ohm e da relação de espiras. E como é feito isso? Tem uma fórmula, né, prática, essa é uma fórmula direta, não vou nem fazer aqui a dedução da fórmula, né, para simplificar. Então é o seguinte, a impedância de entrada vezes a relação de espiras ao quadrado, ela vai ser igual à impedância de saída. Ok? Então é o seguinte, a impedância de entrada, por exemplo, eu vou colocar aqui, essa impedância de saída seria a impedância refletida, na verdade, né? Então eu vou botar aqui 8 ohms, eu quero botar uma carga de 8 ohms, e vou multiplicar, nesse caso aqui, naquele transformadorzinho, que tem uma relação de espira de 35,6.
eu vou colocar esse 35,6 ao quadrado, multiplicar por 8 e vou ter a minha relação, a minha impedância refletida na saída. Então vamos lá, 35,6 ao quadrado dá 1267,36 vezes 8, isso vai dar 10.138. 10.139, né, arredondando, ohms. Ou seja, se eu tenho um alto-falante de 8 ohms, eu vou estar refletindo uma impedância na saída de 10 kΩ. Isso é interessante porque, por exemplo, saída de amplificador valvulado e alguns outros tipos de modelos de amplificadores podem ter uma saída de alta impedância. Normalmente tem uma saída de alta impedância, esse tipo de amplificador, especialmente os valvulados, e precisam de um transformador para acoplar, casar essa impedância, né, e transferir a máxima potência para o alto-falante. Então, se você está projetando um amplificador que a saída é de alta impedância, vamos que ela tenha 10K de impedância, e essa impedância, por exemplo, se for um modelo valvulado, você vai conhecer a impedância de saída da válvula, porque ela é dada pelo datasheet do fabricante, né? Então vamos que tem uma saída de 10K. Esse amplificador aqui é ideal. Esse transformador aqui é o ideal. Claro que esse é um transformador pequenininho, né? Teria que ser um nas mesmas características, porém de potência, ou seja, maior, com um fio mais grosso, etc., para suportar potências maiores. Aqui nós estamos dando só um exemplo. Então vamos que ele fosse grande, etc., tivesse essa relação. Você bota um alto-falante na carga lá, 8 ohms, e espera-se que o amplificador saia em alta impedância com 10K. E aí você vai ter o melhor desempenho desse amplificador, ok? Com esse transformador. Então, pessoal, esse aqui é um teste simples, rápido e eficiente para detectar a utilidade desses transformadores, especialmente os pequenos, ok? Onde a gente vai saber, calculamos através dos testes a frequência ótima de operação, ok? A relação de espiras através da tensão de entrada e tensão de saída, com o uso do gerador de funções, e no lugar do osciloscópio, na falta do osciloscópio, pode-se medir as tensões na escala C no multímetro True RMS, que pelo menos trabalhe com a frequência. Esse aqui, por exemplo, foi a 38 kHz. Então, que trabalhe acima dessa frequência. Alguns transformadores vão trabalhar com frequências mais baixas, e você consegue descobrir a relação de espiras. Se bem que para a relação de espiras você pode trabalhar com qualquer frequência, né, na prática. A questão de você ir com a frequência mais acima é você poder descobrir qual a frequência ótima de operação. E depois, com base nessa informação da relação de espiras, calcular a impedância refletida a partir de uma carga conhecida. Ok? A partir de uma carga conhecida, você saber qual vai ser a impedância refletida no secundário do transformador. Ok, pessoal? Bom, esse é um vídeo curto, apenas complementando aí o nosso vídeo anterior sobre transformadores, como detectar e identificar enrolamentos e características de transformadores. Espero em breve poder fazer mais algum outro na linha de transformadores, que é uma linha muito interessante, ainda tem mais assuntos, né? Vários assuntos interessantes para discutir, como por exemplo a parte de fase, do ponto do enrolamento e outros detalhes aí que a gente pode deixar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham apreciado. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até um próximo vídeo. Um grande abraço.